Na América do Sul existe uma região de fronteira bastante interessante, a divisa entre 3 países, o Brasil, a Argentina e o Paraguai. Mas hoje vamos falar mais especificamente da fronteira entre o Brasil e Paraguai. Ao longo de 1.300 quilômetros, esses 2 países compartilham uma região rica em biodiversidade, cultura e história. Porém, por trás dessa beleza toda, existe uma realidade desafiadora. Essa fronteira é hoje um famoso corredor do tráfico e do contrabando, onde as forças de segurança enfrentam dificuldades na luta contra o crime organizado. Mas as histórias dos problemas dessa fronteira vão muito além do que você imagina. E hoje nós vamos entender melhor a história da fronteira mais perigosa do Brasil. Mas antes desse vídeo aqui, que vai ser uma aventura sobre a história dessa fronteira aí, vamos falar sobre a melhor roupa para qualquer tipo de aventura, né? Que são as Tech T-shirts da Insider. Pô, é verdade, cara. E são roupas que não vêm do Paraguai, hein, cara? Exatamente, pô. As camisas da Insider, as Tech T-shirt, elas são roupas muito confortáveis, muito macias. É incrível porque você não precisa passar, né? Você só coloca ela no corpo e ela desamassa no seu próprio corpo. É uma roupa que quando você conhece, você não quer usar outra, né? O que eu mais gosto das roupas da Insider é que elas são muito minimalistas e muito confortáveis de usar. Eu diria que esse é o ponto mais legal, que é confortável, se dá mesmo pra qualquer situação, posso fazer qualquer coisa com ela. Eu simplesmente tenho no meu guarda-roupa aí umas 3 ou 4 cores diferentes, eu vou alternando assim, vai pra qualquer coisa, nem tem que pensar muito pra usar ela e tipo, eu tô bom pra qualquer situação. A gente não só recomenda, mas a gente usa muito a Insider todos os dias, né? Eu uso todos os dias. E se você quiser conferir, os caras têm vários kits de roupas, por exemplo, kits de Tech T-shirts, que é esse aqui que eu tô usando aqui agora, que você pode entrar no site e conferir kits que vão te dar um desconto bom e ainda você pode usar o nosso cupom Eliezer12 para ter 12% de desconto. Ou seja, só tem vantagem, cara, nessa parada aí. É muito bom. Então o link para você conferir a Insider está aqui na descrição desse vídeo ou no comentário fixado e você pode usar o nosso cupom Eliezer12 para ter 12% de desconto. Só tem vantagem. Muito bom. A fronteira do Brasil com o Paraguai começa na famosa Ponte da Amizade, próxima à tríplice fronteira com a Argentina, e vai até lá no norte da tríplice fronteira com a Bolívia, próxima à cidade de Bahia Negra. Essa fronteira teve sua fixação depois da Guerra do Paraguai, quando em 1872, depois de anos de guerra, foi finalmente assinado um tratado de paz entre os 2 países. Essa guerra, aliás, é uma demonstração de como a história dessa fronteira é uma história de violência há muitos séculos. A Guerra do Paraguai foi um conflito armado que aconteceu no final do século XIX, durando 5 anos. Basicamente foi uma guerra por território travada entre o Paraguai e uma aliança formada por Brasil, Argentina e Uruguai. Essa foi uma das guerras mais devastadoras da América Latina e teve consequências significativas para todos os países envolvidos. A guerra teve início quando o presidente paraguaio Francisco Solano Lopes invadiu o Uruguai, que estava passando por uma guerra civil, e em resposta, Brasil e Argentina formaram uma aliança com o Uruguai com o objetivo de derrotar o Paraguai e conter a expansão de poder de Solano Lopes. Todos sabiam que Lopes pretendia anexar territórios também do Brasil e da Argentina ao Paraguai e ter acesso ao mar. Ou seja, o controle da bacia do Rio da Prata também estava em jogo. A bacia do Rio da Prata ocupa uma área de 4,3 milhões de quilômetros quadrados e possui porções das áreas argentinas, bolivianas, brasileiras, paraguaias e uruguaias. Ela é a segunda maior bacia hidrográfica do Brasil, só perdendo para a bacia amazônica, que é a maior do Brasil e do mundo. Ou seja, o Paraguai estava indo com tudo aí, né? Porque os caras, como vocês podem ver no Google Maps aí, os caras não têm acesso ao mar, igual a Bolívia que não tem acesso ao mar, e isso é uma grande desvantagem para um país, né? A gente percebe que sempre que a gente fala de Paraguai, a gente tem que falar do complexo de falta de mar que o Paraguai tem, né? Eles estão sempre tentando o acesso ao mar. Sim. E eu fico até triste às vezes porque eles não conseguiram, pô, porque o Paraguai é um país que eu acho que teria se dado muito melhor se tivesse um acesso ao mar, né? Sim. Cara, é porque Paraguai é como se fosse naquela época, era uma China da América do Sul, né? Com todos os produtos, todo o mercado do Paraguai. Mas imagina, se você vender produtos, ter toda essa logística de transporte sem ter acesso ao mar, cara, é um grande problema, né? Ao longo de 5 anos de conflito, o Paraguai sofreu enormes perdas humanas. As estimativas são que mais de 60% da população masculina adulta tenha sido morta na guerra, ou seja, muita gente mesmo. Além disso, a economia paraguaia foi destruída. O país enfrentou um declínio significativo que levou décadas para se recuperar. Inclusive, no fim da guerra, o presidente Solano ordenou que as crianças participassem das batalhas usando barbas postiças. Então, tristemente, uma grande quantidade de crianças foi assassinada pelo exército brasileiro.
Caraca, mano, pesado isso aí, viu? Mas o Paraguai não foi o único que teve que aumentar a quantidade de soldados. O Brasil, por exemplo, instituiu os voluntários da pátria um ano depois de começar a guerra, prometendo aos homens lotes de terra, dinheiro e pensão para viúvas, e também liberdade para os escravos que fossem para a guerra e voltassem vivos. Pô, isso aí só me lembra que a gente deu sorte de ser reservista, mas não existia nenhuma guerra acontecendo envolvendo o Brasil, né? Caraca, mano, é tipo se acontecer uma guerra, já era, você tem que participar, né, cara? No final da guerra, o Paraguai acabou tendo que devolver os territórios que havia invadido. E em 1872 foi assinado o Tratado de Loisaga entre Paraguai e Brasil, que definiu os limites da fronteira entre os dois países. Havia na época ainda um território em disputa no que hoje é o Mato Grosso do Sul, que foi definitivamente entregue ao Brasil nesse tratado. Às vezes eu fico pensando, cara, o Brasil é muito grande, cara. Será que alguma hora não vai surgir alguma necessidade de algum país, como Bolívia, Paraguai, querer invadir o Brasil de novo, né? E o Brasil tem muita terra, né? O problema é que o Brasil é muito forte militarmente, ninguém aqui perto consegue invadir a gente. Ninguém chega nem perto do poder que seria necessário para fazer isso. Sim, é verdade, é verdade. A Guerra do Paraguai deixou um legado duradouro de ressentimento e tensão entre os países envolvidos e teve um impacto significativo principalmente na história do Paraguai, onde os problemas causados pela guerra perduram até os dias de hoje. Mas como está a fronteira hoje em dia? Embora existem diversos desafios enfrentados na fronteira entre o Brasil e o Paraguai, alguns dos principais problemas são o tráfico internacional de drogas e as armas de fogo e o contrabando de mercadorias piratas e de veículos roubados. A cidade del Leste, localizada no coração da tríplice fronteira, é conhecida como um importante polo de contrabando de mercadorias na região. Isso gera perdas significativas tanto para a economia do Brasil quanto para a economia do Paraguai. Esse tipo de atividade prejudica o comércio legal que paga impostos e é uma concorrência desleal com as empresas locais paraguaias que trabalham dentro da lei. As autoridades do Paraguai têm implementado esforços para combater o contrabando, fortalecendo a fiscalização nas fronteiras, assim como o Brasil também tem feito. Mas esse problema parece estar bem longe de uma solução. Mesmo que o Brasil adotasse medidas drásticas para reduzir a diferença de preços entre o nosso país e o Paraguai, ainda existem diversos produtos que são contrabandeados porque são ilegais no Brasil. Por exemplo, cigarros paraguaios que são proibidos no Brasil. E eles são proibidos porque são de péssima qualidade. Já foram encontrados pedaços de insetos e até mesmo fezes de animais nesses cigarros, por isso que eles são proibidos no Brasil. Inclusive, cara, eu fui lá umas 2, 3 vezes na minha vida, lá nessa Ponte da Amizade aí, Cidade do Leste e tal, e você consegue ver, tipo, um pouquinho de clima de tensão ali naquela fronteira, né? Tipo, os policiais fiscalizando e tal, tipo, um pente fino. Inclusive, na última vez que eu fui, quando eu fui lá só pra documentar, aí um pouquinho de documentar dessa parada também de contrabando e tal, e na hora que eu tava voltando, o cara falou que me reconhecia do canal, e ele tava fazendo um trampo lá, cara, de motoqueiro, ele ia pro Paraguai, pegava 2 iPhone e voltava pro Brasil. Aí ele ganhava, sei lá, 10, 15 reais por esse transporte, só que ele fazia, tipo, 20 vezes ao dia essa parada, cara. Caraca, pra você ver, né, você chega lá, você já esbarra com alguém que trabalha com contrabando de produto. Pois é, tipo, eu nem tava procurando por isso, e o cara, sou inscrito do canal, o que você faz da vida? Eu sou contrabandista. Cruzando pro Paraguai, lá é mais seguro, pensava que ia ser bem mais perigoso que o Brasil e tal, só que seguro lá, porque os caras querem que a galera vá lá pra comprar, então se tu estiver andando com o iPhone na mão e alguém te roubar, o cara vai ser linchado lá, sabe? Porque tem que ter segurança pra a galera circular lá de boa e comprar seus produtos lá e gastar seu dinheiro lá, né? Pô, quando eu era criança, cara, eu ouvia muito aquela história de que a pessoa foi pro Paraguai comprar um PlayStation, aí saiu da loja com a caixa do PlayStation, só que ela abriu a caixa e tinha um tijolo. Meu Deus. Caraca. Mas lógico, todos esses problemas parecem ser pequenos quando falamos de grandes facções criminosas que dominam o local. E eles não estão ali só para trazer iPhone nem PlayStation. Eles trabalham com contrabando de armas e tráfico de drogas. Essas organizações criminosas se utilizam da fronteira para levar drogas e armas do Paraguai até São Paulo e Rio de Janeiro. E muitas vezes através de aeroportos e portos desses locais. Eles mandam cargas com esses produtos contrabandeados para a Europa e Ásia. Para vocês terem uma ideia do poder que essas organizações têm no local, em 2022, uma das cidades mais afetadas pelo crime organizado, a cidade de Juan Caballero, sofreu um atentado em que o prefeito da cidade morreu. O prefeito faz parte de uma família que está na política há anos e é conhecida por denunciar ações do crime organizado. Outras 2 pessoas da família do prefeito também sofreram atentado e apenas uma delas sobreviveu. A cidade de Juan Caballero é uma das cidades mais violentas da América Latina e mais de 90% dos homicídios no local têm relação com o narcotráfico.
E do lado brasileiro também existem diversas organizações criminosas operando no local. O Comando Vermelho foi uma das primeiras facções a se instalarem na fronteira, mas atualmente a facção brasileira que está no controle é o PCC. Inclusive, o famoso Fernandinho Beiramar comandou por bastante tempo o narcotráfico na região. Pô, mas o que me chamou a atenção nessa história é que o Paraguai realmente tem um problema com não ter mar, né? Porque até o criminoso que comanda a fronteira é o Fernandinho Beiramar. É verdade, cara. Caraca, mano. Por ser uma fronteira tão extensa, a cooperação entre o Brasil e o Paraguai é fundamental para enfrentar esse problema, compartilhando informações de inteligência, realizando operações conjuntas e fortalecendo os outros controles da fronteira. Mas essa aí é a fronteira que o Brasil mais tem problema. Como vocês podem ver, o Brasil faz fronteira aí com vários países da América do Sul, inclusive com a França, né, por causa da Guiana Francesa, mas não tem problema com nenhum deles. O único problema de fato é que já teve guerra, agora tem contrabandos e várias outras coisas criminosas, é a fronteira com o Paraguai. Bom, e esse foi o vídeo de hoje. Não esqueça de você conferir a Insider clicando no link que tá aqui na descrição desse vídeo ou no comentário fixado e usar nosso cupom ELIEZER12 para ter 12% de desconto. Até o próximo vídeo.